Olá, sexto ano. Na aula de hoje nós trabalharemos mais um aspecto que faz referência ao estudo do verbo, que é o que nós chamamos de voz do verbo, ou então voz verbal. E esse conteúdo encontra-se no capítulo 19 do nosso livro. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre vozes do verbo ou voz verbal, nós precisamos nos lembrar sobre as características do verbo, que é uma palavra variável, ou seja, que varia, que pode ser conjugada em tempo, modo, número, pessoa e voz. Esses 4 aspectos todos nós já estudamos e agora nós trataremos sobre a forma variável no que diz respeito, então, à voz. Então, quando se fala em voz do verbo, é a capacidade que ele tem de revelar a relação que existe entre ele e o seu sujeito, e essa relação ela pode se manifestar de 3 maneiras diferentes. Sendo assim, pode praticar a ação que é expressa pelo verbo. No caso, nós temos ali o exemplo. Eu colaboro com o projeto Bairro da Juventude. No caso, o sujeito é o eu e o verbo é colaboro. Então, aqui, o sujeito realiza, ele pratica a ação que está sendo expressa pelo verbo. Ele pode também receber a ação expressa pelo verbo. No caso, os produtos são doados para a instituição todos os meses. Então, o que nós temos aqui é um sujeito que está aqui recebendo uma ação que é expressa pelo verbo. Então, nós temos um sujeito que, nesse caso, é um sujeito paciente. E também, uma terceira possibilidade, uma terceira maneira, é de que, quando se trata da voz do verbo, ele pode praticar e receber ao mesmo tempo a ação. Nesse caso, o sujeito. Então, é sempre o sujeito que pratica ou recebe. E, nessa terceira possibilidade, nós temos um sujeito que, ao mesmo tempo, pratica a ação e recebe, ou seja, ele realiza e recebe os efeitos que são decorrentes dessa ação. Quando se diz, a criança cortou-se e precisa de ajuda, ou seja, a criança estava manuseando algum objeto cortante, algo que a cortou, e ela mesma sofreu a ação desse corte. Ela estava realizando a ação e sofreu a ação decorrente, então, dessa atitude, do ato de cortar. Então, quando nós temos o verbo em relação à questão da voz, nós temos 3 possibilidades, como eu já falei, e cada uma delas recebe um nome específico. Então, a primeira delas é a voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação que é expressa pelo verbo. No caso, o projeto social muda a vida de muitas crianças. O projeto social muda, ou seja, ele realiza uma ação. Então, o sujeito é um sujeito agente. Então, o verbo encontra-se na voz ativa. Ou seja, quando o sujeito realiza a ação que é expressa pelo verbo, nós temos a voz ativa. A voz passiva é quando a ação verbal recai sobre o sujeito, ou seja, quando ele sofre a ação que é praticada por um outro agente, ou seja, um outro ser, um outro elemento que realizou essa ação, e esse outro ser é chamado então de agente da passiva. No caso aqui, o projeto social foi aprovado pela população. Então, nós temos o projeto social, que é o sujeito paciente, ou seja, é um sujeito que recebeu uma ação. Foi aprovado. Então, foi aprovado é o verbo que está na voz passiva analítica.
e pela população, agente da passiva, ou seja, quem foi que aprovou o projeto social? A população. Então, a população é o agente da passiva. E aqui nós temos uma classificação também para o verbo quando ele encontra-se na voz passiva. Ele tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, e já nós veremos essa diferença. Então, aqui um outro detalhe muito importante é que o agente da passiva, ou seja, quem realiza a ação na voz passiva, sempre é introduzido por uma preposição. No caso aqui, o pela, ou por, pelo e outras preposições também. Então, aqui, quando se trata do verbo conjugado na voz passiva, como eu já tinha dito anteriormente, ele pode apresentar-se nas seguintes formas: na voz passiva analítica e sintética. Então, como vocês podem ver aqui, nessa primeira parte da tabela, nós temos os nomes, a classificação, e aqui, nas demais, a exemplificação, ou seja, a conceituação de como é que esse verbo se encontra na estrutura das frases. Então, aqui, locução verbal mais agente da passiva. Então, quando nós temos assim, o projeto foi elogiado pelo prefeito. Nós temos, então, aqui, foi elogiado, que é uma locução verbal, e pelo prefeito é o agente da passiva, ou seja, quem é que realizou essa ação de elogiar o projeto? O prefeito. E quando trata-se da voz passiva sintética, nós temos o pronome apassivador, que é o se. No caso, elogiou-se o projeto. Então, o verbo que está na voz passiva sintética, ele pode ser transposto para a analítica e vice-versa. Ou seja, se uma estrutura estiver na voz passiva analítica, nós podemos passá-la para a voz passiva sintética. E se ela estiver na voz passiva sintética, podemos passá-la para a voz passiva analítica. Então, temos aqui, aprovou-se o projeto, aprovaram-se os projetos. Então, nesse caso, nós temos aqui o verbo na voz passiva sintética, em razão do uso do se aqui, e o sujeito paciente sem a preposição, ou seja, é o sujeito que recebeu uma ação. Agora, o projeto foi aprovado ou os projetos foram aprovados, nós temos a voz passiva analítica. E, num terceiro caso, uma terceira maneira, é a voz reflexiva, que é quando nós temos um sujeito que pratica e recebe simultaneamente a ação que é expressa pelo verbo. Então, quando se diz, o menino machucou-se ao manusear a faca, ou seja, ele machucou a si mesmo. E, no plural, a voz reflexiva, ela pode indicar reciprocidade, ou seja, ela pode indicar que um praticou com o outro a ação que é expressa pelo verbo. Então, aqui nós temos, os meninos cumprimentaram-se após o jogo, um cumprimentou o outro, então, nós temos também o caso do verbo na voz reflexiva recíproca. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos das vozes do verbo e também como é que nós fazemos quando precisamos passar o que estava na voz ativa para a passiva e assim sucessivamente. O vento derrubou as árvores. O vento derrubou, no caso, o sujeito, o vento realizou uma ação, que foi a ação de derrubar as árvores. Nesse caso, nós temos a voz ativa. Se quisermos passar essa estrutura para a voz passiva analítica, nós temos que fazer aqui uma inversão. No caso, fica, as árvores foram derrubadas pelo vento. Então, as árvores aqui sofreram a ação, elas foram derrubadas por quem? Pelo vento. Então, aqui nós temos o vento que é o agente da passiva, ou seja, quem é que foi que realizou tal ação. A menina feriu-se com uma tesoura. Então, aqui nós temos a voz reflexiva, ou seja,
ela realizou e sofreu a ação. Os exercícios foram resolvidos pelo aluno. Então, aqui, os exercícios foram resolvidos. Eles sofreram uma ação, portanto, voz passiva analítica, quando tivermos a locução verbal. E passando essa mesma estrutura para a voz ativa, fica: o aluno resolveu os exercícios. Ou seja, o que era o agente da passiva passa a ser o sujeito que realiza a ação. Outros casos aqui, quando nós precisarmos passar o verbo para a voz ativa. No caso aqui, os meninos foram ajudados pelo bairro da Juventude. Então, na inversão aqui na transposição fica: o bairro da Juventude ajudou os meninos. Aqui nós temos, numa outra situação, transpor então o verbo para a voz passiva analítica. No caso, consertam-se fogões, geladeiras e micro-ondas. Aqui essa estrutura está na voz passiva sintética. Então, nós temos que trocar. Fogões, geladeiras e micro-ondas são consertados. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Quando precisarmos fazer essa transposição, então, da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, temos que acrescentar a locução verbal. A tarefa da aula de hoje, exercício 1 da página 62, exercícios 2 e 3 da página 65, o 5 da 66 e o 3 da página 69. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.